Olá, sejam todos bem-vindos ao Baião de 2 Bits, o podcast do Mexido Digital. Esse é o episódio 27, a gente está de volta aí depois de umas férias merecidas, o primeiro episódio aí de 2023, e a gente já chega com algumas mudanças, né? Meu nome é Michael, para falar sobre tudo isso aí, eu vou convidar aí o co-editor do blog. Fala aí, Jeff, beleza? Beleza, vamos que vamos aí, nova temporada aí, né, rapaz? Vamos aí trazer É, novidades aí, né? Vamos que vamos. o nosso podcast, ele tá fazendo um regime, cara, ele cortou a sobremesa. Eu acho que isso bate em algumas pessoas. Mas vamos lá. É aquela indireta de direita, né? Mas. Isso. Não, pois é, a gente vai mudar um pouco o formato, né, para tentar deixar o podcast um pouco mais focado, né? A gente vai tirar aquela sessão da sobremesa que a gente dava as dicas, que era geralmente um tormento pra gente, né? A gente correr atrás de alguma dica e tal, e também datava um pouco o episódio, mas assim, a gente vai tentar deixar mais focado, né? Falar mais dos posts da semana e dar os petiscos lá do que tá por vir nos próximos episódios. Mas isso não impede de, uma vez ou outra, aí a gente seria alguma coisa, quando a gente quiser falar de alguma premiação, tipo os Oscars aí que estão chegando, né? Uhum. Ou então, quando a gente quiser fazer o nosso mexido top 10 aí do semestre também, a gente pode de vez em quando dar uma variada. Mas vamos lá, vamos começar, porque esse episódio aí tá recheado, né? Tá. Depois do inverno, né? A gente tem algumas coisas para digerir. A gente vai falar do filme lá do Spielberg, os Fablemans, né? Que tá dando o que falar aí, o filme. Depois a gente vai falar do outro filme, O Pior Vizinho do Mundo, com Tom Hanks. Parece que o Tom Hanks finalmente voltou a fazer um filme bom. Verdade. E por último a gente vai falar da minissérie, né? Que lá do Star Plus, Em Nome do Céu. Bacaninha, mas polêmica. Polêmica. Então vamos lá, vamos começar. Vamos então para a parte do Bacon no Baião, né? Que a gente vai falar aí sobre os posts da semana. E o post de segunda-feira, como eu falei, é o filme lá do Spielberg, Os Fablemans, né? Um filme de 2022, estreou no Brasil só em janeiro, aquela coisa, né? Nas terras tupiniquins aqui, demora para chegar o filme, ele vem de caravela, aí demora um pouquinho para chegar, né? Ou então ele se perde lá no CTE Benfica, lá se for mandado pelos Correios também, tem isso. É Triângulo verdade. das Bermudas lá dos Correios. É Mas verdade. enfim, aí eu assisti o filme e eu sou suspeito para falar, né? Porque isso inclusive já gerou algumas discussões calorosas entre os editores do blog. Eu sou fãzaço do Steven Spielberg. Eu acho que ele é. O que eu admiro muito nele é que ele é um diretor muito versátil, né? Ele é um dos poucos caras que eu conheço que conseguiu fazer filmes que são clássicos e reconhecidos não só pelo público, como pela crítica, inclusive premiados de vários gêneros diferentes, né? É. Então ele começou foi o grande filme que iniciou a carreira dele foi o Tubarão, né? Um filme de terror lá na década de 70, e depois ele teve o ET, que é um filme assim de meio de ficção, como é que eu vou dizer, quase uma comédia assim, uma fábula infantil, né, e tal. Uhum. Então ele passou, aí teve Resgate do Soldado Ryan, você vê, os Indiana Jones, né, por bem ou por mal, ele fez 3 bons e aquele quarto lá que é bem marromeno. Nossa. E aí ele já fez de tudo, né? Aí você vê, o Resgate do Soldado Ryan, Lista de Schindler, um drama pesadíssimo, mas ultra premiado, um filme muito bom, né? Assim, dramaticamente falando, um filme excelente, um filme necessário, né? Um filme necessário. Isso. E assim, se a gente for falar aqui da filmografia do cara, né? A gente vai passar o podcast inteiro, mas eu sou muito fã dele, né? E aí, esse filme, o que acontece? É um filme um pouco diferente dele, porque é uma autobiografia. Uhum. Ele escreveu o roteiro junto com outro roteirista, né, em parceria. Geralmente ele não escreve os roteiros, né, ele é um diretor. Ele não me lembro de nenhum outro filme que ele tem escrito assim. Mas esse, como é da história dele, né, ele participou e tal.
Agora tem um detalhe, né? Porque esse filme, para quem for assistir, vai ver lá, o cara não chama Spielberg, né? Steven Spielberg e tal. Aí a galera vai ficar assim, uai, mas não é a história da infância, é porque conta a história assim, da infância dele, pré-adolescência e início aí da idade adulta até ele começar a carreira, né? E realmente ele fez essas alterações, né? E muitos têm se questionado por quê? Por que que ele fez isso? Aí o pessoal está falando que o principal motivo é porque ele não queria fazer como soar como um narcisista, né? Se autopromover, Fica né? estranho, né? É. Fica estranho, né? Você fazer um filme, enfim, você fazer uma autobiografia de você mesmo e tal. Eu acho que ele não queria esse tipo de coisa, mas, a meu ver, o principal motivo, na verdade, é o seguinte: é porque quando ele faz essa mudança dos nomes, ele consegue se desapegar, né, do relato fiel dos fatos como eles ocorreram. E, na verdade, o que o filme ele é uma análise da vida do Steven Spielberg feita por ele mesmo, com a visão que ele tem hoje. Então, às vezes, os fatos não aconteceram exatamente daquela maneira, mas essa é a forma como ele se lembra dos fatos e como ele vê eles hoje, né? Isso é muito legal, né? Porque é como se fosse uma terapia para ele, né? Como se fosse como se fosse uma gestalt ali que ele está fazendo e tal, que ele quer fechar, né, essas coisas na cabeça dele e tal. E é muito interessante, né? Porque o filme, para quem gosta do cinema, para quem tem paixão, né, pelo cinema, é um filme assim que exalta, né, o cinema como arte, como uma mídia capaz de trazer magia, né, para as pessoas e encantar mesmo. É muito legal. O filme tem uma qualidade de produção muito boa, assim, no padrão, né, Spielberg, que a gente já conhece, uma representação de época impecável, como já era esperado dele. Então, se passa ali, né, nessa infância dele, então ali pela década de 50, 60, muito bem representada, né, a época no filme. Como eu falei, é uma verdadeira carta de amor ao cinema, né, que relembra essa questão do lado arte do cinema, né, porque o Spielberg mesmo, ele é um cara que muito cedo ele ganhou uma certa independência no sentido de poder escolher aquilo que ia fazer e ter uma liberdade, né? Talvez pelo grande retorno que ele sempre teve em bilheterias. É lógico que ele também já teve filmes que não foram sucesso e tudo, mas ele sempre teve um pouco mais de liberdade. Mas uma coisa que a gente tem visto, né, já há um bom tempo no cinema, é aquela prevalência das decisões comerciais sobre as artísticas, né? Que é um problema, né? Muito sério. Aí você vê vários casos do filme, aí quando sai aquela fracasso, aí o diretor fala, mas não era o filme que eu queria. Foi os filmes que os executivos, né, decidiram que ficaria melhor ali para vender e tudo. Então, é muito complicado, né? É uma balança muito complicada, uma linha muito tênue, porque a gente sabe que o cinema é uma indústria também, né? Emprega milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, então essas pessoas têm que ganhar dinheiro e os estúdios, eles não estão fazendo caridade, né? Eles querem que os filmes deem lucro, mas é importante, né? E esse filme, ele mostra isso, né? E é bem legal porque você consegue entender um pouco a mente do Spielberg, né? Porque ele mostra como é que foi o primeiro contato que ele teve, a primeira vez que ele foi no cinema, como que isso impactou ele, e aí aquela coisa que ele começa a fazer os próprios filmes, né? Aí ele foi escoteiro, então ele filma com a galera dos escoteiros dele, ele começa a fazer umas produções bem caseiras, assim, de coisas de guerra e tal, até porque tinha acabado, né, da Segunda Guerra Mundial e tudo estava muito presente na vida dele ainda. Então, mostra tudo isso, e aí, como que foi essa questão, e o que eu achei muito interessante, né, é porque o filme dá uma pista por que ele é um cara tão versátil, é porque ele não tem paixão por um gênero específico do cinema. Porque às vezes a gente vê muito isso, né, a gente vê os diretores que gostam de um determinado gênero, Sim. e aí o cara se Tarantino. sobressai naquilo. O Tarantino, ele gosta daqueles filmes assim, com violência, né, com muita crítica e muita ironia e tal, aquela coisa. O Spielberg não, ele é um amante da arte, né? Ele gosta assim da magia que o cinema provoca. É por isso que ele consegue
navegar muito bem em todos esses gêneros, né? E aí ele é um cara que tem um tato muito bom para escolher roteiros, para escolher histórias e para tomar decisões de como botar esse roteiro numa tela, né, de cinema. Então, aí eu acho que isso é legal, porque mostra assim de onde que vem essa facilidade que ele tem de lidar com vários gêneros diferentes, que é uma coisa que eu sempre admirei muito nele, né? Que eu sempre achei assim, é muito raro. Eu não consigo pensar em outro diretor que conseguiu ter tanto sucesso em gêneros tão variados. A gente consegue ver alguns que conseguiram navegar, Mas são raros. mas é raro. Às vezes é 2, 3 gêneros ali. O Spielberg ele já passou, né? Comédia, drama, ação, filme de guerra. Então, assim, é terror, é impressionante. O cara é uma máquina mesmo, né? E aí o filme recebeu um reconhecimento bom aí da crítica, foi indicado a 7 Oscars, né? Inclusive, lógico, direção, né? Os principais prêmios da academia, tirando o melhor ator, né? Ele recebeu indicação. Então, ele recebeu indicação para direção, trilha sonora, que aí vem uma parceria também dele de muito sucesso com John Williams, né? Que é um grande parceiro dele aí, fizeram vários filmes juntos. Melhor roteiro original, melhor direção de arte, esses prêmios mais, como é que eu vou dizer, mais, mais técnicos, né, e mais badalados, tirando o de melhor ator, né, mas tem a indicação do melhor ator coadjuvante, né. Então, e um destaque também, lógico, para a indicação de melhor diretor, porque o Spielberg, ele se sobressai nesse filme mais uma vez, uma direção muito precisa e que consegue, né, extrair o máximo aí dos atores e com destaque para a performance da Michelle Williams, que foi indicada para a melhor atriz. Para mim é uma das melhores atuações da carreira dela, porque ela faz o papel da mãe, né, do Spielberg, que na verdade no filme chama a família Fabelmans, né? Que aí é uma brincadeirinha com esse negócio de fable, que é fábula e mens, né? Como se fossem os homens da fábula e tal, então acho que tem a ver com isso também. E ela tá muito bem, a Michelle Williams, foi indicada, eu acho que se ela ganhar vai ser merecido, porque ela consegue, a mãe dele, né, consegue, ela é um pouco fora da caixinha, sabe? E ela faz muito bem isso e consegue navegar entre essa excentricidade e o drama, ela muda, né, às vezes vai um pouco para comédia, muito legal a atuação dela, então vale muito a pena também. Você tem alguns outros atores, né? O Paul Dano, que faz o papel do pai dele. E aí você tem o Gabriel Labelle, que é um jovem, né? Que faz o papel dele, no filme ele chama Sammy Fableman. É muito legal o rapaz também, tá? Uma participação bem pequena do Jude Hirsch, que faz um papel de um tio dele que vai visitar ele uma vez e tal. E é engraçado, eu não me lembro de uma participação tão pequena que ter gerado uma indicação ao Oscar de ator coadjuvante. Hein? Ele participou, assim, acho que 5 minutos no filme. Meu Deus, Realmente é ele foi muito tão... marcante e foi indicado, então é interessante. Mas aí você tem o Seth Rogen também fazendo um papel no filme, então um elenco bom aí. E o filme tem momentos hilários também. Você tem, como eu falei, né, essas situações engraçadas que ele passa, né? E aí, principalmente quando ele está começando a carreira dele e tal. E aí tem um momento lá do filme que ele tá lá numa emissora de TV ou no estúdio, não lembro direito. E aí o pessoal fala, você tem que conhecer um diretor tal, que é ninguém, nada mais, nada menos que John Ford, né? Um dos diretores mais aclamados aí da história do cinema. Aí são aqueles momentos, parece que o cara encontra um guru, sabe? É Sei. muito engraçado, muito legal, assim. E mostra como isso teve impacto na vida dele, né? Porque ele lembra disso e reservou um espaço no filme sobre a vida dele para relatar esse momento que é muito engraçado. Então, muito legal mesmo, eu recomendo, super recomendado para todo mundo que é fã do cinema. Para quem é fã do Spielberg, é obrigatório, né? É obrigatório, simplesmente obrigatório, mas para todo mundo que gosta, né, da sétima arte, que quer entender, né, essa questão de como que o Spielberg foi mordido, né, pela bichinho do cinema, é muito legal. Só lembrando que não vai
contar quando ele vira diretor. É só até assim, bem o iniciozinho, quando ele começa, né, a ganhar. Tipo assim, ele vai começar a trabalhar ainda naquilo, né? Ele recebe uma oportunidade para começar a trabalhar em algo relacionado, mas não vai mostrar nada a partir daí, né? De quando ele começou a fazer os filmes mesmo. Mas é bem interessante, porque mostra qual foi a base, qual foi, né, tudo que ele recebeu e como que a mente dele foi moldada para ele se transformar nesse cara aí, nessa figura mágica aí do cinema. Então é isso, eu super recomendo e vamos ver, eu acho que se ele ganhar a maioria desses Oscars aí não vai ser surpresa, para mim vai ser surpresa se esse cara ganhar o de coadjuvante. Mas o resto é bem merecido, Pô, bem merecido. que coisa, hein? Que coisa. E um pouquinho de spoiler. Eles falam também do grupinho dele, da Patotinha, da Scorsese e essa galerinha, ou nem Não, farra deles? não, ele Ah, não fala, não poxa. fala. Agora é interessante porque o filme, apesar daquilo que eu falei, foi bom você ter lembrado disso aí, porque eu tinha esquecido de falar. Ele é bem, pelo que eu pesquisei, ele realmente, a maioria das coisas que aparecem no filme aconteceram de verdade, sabe? Aham. Então, é lógico que algumas situações, como eu falei, mudam um pouco, não foi exatamente daquela forma, porque vem essa questão da lente que ele está enxergando isso, que é hoje, né? Uhum. Mas o filme é até bem apegado assim aos fatos, no sentido de que as coisas que a maioria, né, os principais fatos ali realmente aconteceram. Mas não tem essa questão aí do relacionamento dele com outros diretores famosos, não. Ah, poxa vida. Não, tranquilo, que eu fiquei curioso com isso. Eu falei, não, essa. E, né, e agora, né, a gente tá tendo o festival lá do Spielberg, lá no Isso, CCB é em mesmo. Brasília. É, É, o cara é um monstro, né? É um é um monstro. monstro, é uma lenda. É uma homenagem muito merecida, apesar, assim, é engraçado, né? Foi feita por ele mesmo e tal, mas acho que é legal, é uma coisa, uma novidade, né? Você vê um diretor dirigindo sua própria autobiografia. Sim, não, e tem um enriquecimento, não é só um ego trip, né? É, Isso. E não é, é. não é mesmo. Ele não fica assim se autopromovendo, até porque ele mostra assim que ele sofreu pra caramba, ele foi vítima de bullying, entendeu? Muita coisa, assim, ele sofreu, né, questão da família, ali o relacionamento dos pais e tal. Assim, eu não vou contar muito pra não dar muito spoiler. Uhum, 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 Mas o filme não é assim, uma ode ao Spielberg, sabe? Tanto uhum. é que, assim, é como eu falei, o filme ele não passa do ponto até onde ele recebe a primeira oportunidade de começar a trabalhar em algo relacionado. Ele não vai, tipo assim, falar dos grandes sucessos dele, quando ele já vira o Spielberg, né? Sim, sim. Entendeu? Imagino que. Porque isso rola demais em Hollywood, nossa senhora. Pois Isso é. rola demais, demais. Mas é isso aí. Então vamos lá, vamos passar agora pro post de quarta-feira, né? O pior vizinho do mundo. Aí isso aí é Então, contigo, Jeff. Toca aí. e- então, como algumas pessoas, né, tem aquela história do melhor bolo do mundo, a gente não vai entrar nesse mérito, né? Mas então, recentemente também teve a pior pessoa do mundo, que também não era tão ruim assim, né? Mas enfim, o pior vizinho do mundo não é tão ruim assim, não, sabe? Ele é uma adaptação de um clássico sueco, né? Lá de 2016 aí eu fui lembrar por que que eu assisti isso no cinema, porque ele tinha sido indicado a 2 Oscars, né? Olha. Ele tinha tido É incomum, uma né, rep- para um filme assim estrangeiro. Isso, exatamente. Ainda mais Então, naquela época lá. pois é, então, tipo, porque na Europa foi um frenesi, né? Uhum. Que já era uma adaptação de um livro que tinha tido muito sucesso, e o filme é divertido, é engraçado, ele é um pouco datado, né? Assim, ele é bem sueco, né? Em alguns aspectos, né? Mas a história é muito boa, a história tem uma potência muito grande e algumas ideias universais, né? E falando dessa história, né? O que se trata o filme, né? É de um aposentado que ele é aposentado à revelia, ele queria continuar trabalhando, mas não, você vai aposentar. E ele também era o síndico, e aí ele deixaram, não, você não vai ser mais o síndico, então ele perdeu o emprego, né? Que ele aposentou
deixou de ser síndico, né? E para piorar, ele tinha tido ele tinha perdido a esposa, então ele tinha virado viúvo, né? E a gente não sabe muito bem qual é a ordem, né? O que aconteceu antes ou depois, né? E aí ele decide, né, querer acabar com tudo, né? Ele não sabe lidar muito com a luta, e só que, para sorte dele, muda uma vizinha de porta na frente da casa dele, né? Que muda a vida dele, né? Praticamente. E a primeira coisa que eu tenho que avisar é que eu fui pro cinema pensando, é uma comédia, porque você vê o trailer, né? Assim, não, é uma comédia, vai ser legal, vai ser um pouquinho drama, mas Ainda mais com o Tom Hanks, né? Que é muito famoso aí pelas comédias que já fez. pois é, não é esse caso. Ele é um drama, é um filme que é um drama com camadas de comédia. É o contrário. Então, poxa, tem uns momentos assim, tanto que aí a gente não é um querer fazer um spoiler, mas hoje em dia, principalmente, né? Essa época que a gente passou, fala sobre temas pesados como suicídio, luto, né? Uhum. Fim de vida, né? Mas só que, ao contrário de outras obras, né? E você fica assim em posição fetal e tipo, pra que eu vi isso, né? Tipo Tipo assim. aquele lá daquele filme da Marilyn Monroe lá, Pois é, Blonde. exato, Oh exato. my Tipo God. assim, e todo mundo ficou assim, cara, mas beleza, aconteceu isso, mas não foi só isso, né? Exatamente. Não é um recorte justo, né? E eu acho que essa história, poxa, é o Tom Hanks, né? Aí não, não tem como. O cara manda muito bem e a história, ela consegue adicionar, enriquecer, sabe, a experiência O Tom Hanks, assim, eu também sou um fanzaço dele, né? E eu Sim. gostava muito dele nas comédias, assim, naquelas comédias dos anos 80, né? Uhum. Aquela Um Dia Casa Cai, Splash e tal. Quero ser É, grande. Quero Ser Grande, né? Mas ele tomou algumas escolhas ruins aí nos últimos anos, Foi. né? Mas ele, com um bom roteiro, ele é um ótimo ator, né? O cara já ganhou 2 Oscars, né? Então o cara. Pois é, e é o caso dessa história que realmente demorou pra caramba. É uma adaptação, rara adaptação que praticamente mantém a espinha dorsal da história igualzinha, né? Uhum. E, poxa, eu acho que para quem não conheceu esse primeiro filme, né? O Homem Chamado Wolf, que agora virou o Otto, né? Né? Que o segundo nome é O Homem Chamado Otto. Aí eu falei, ok. Ah, Eu falei, tá bom. Cara, que acerto, sabe? Eu acho que o Tom então. Hanks ficou muito bem, a Raquel, a Rachel Keller, como a esposa dele, jovem, ficou muito boa, sabe? Porque tem um filho meio não muito legal do Tom Hanks, mas ele tem 4, então tem um que é o Truman, ele faz Aham. um Hanks novo. Eu não acho ele muito parecido, mas enfim, né? Pai é Ele tem quem um cria, né? Aquela papel. história. Isso, ele tem um bom papel, né? Agora, pô, a Mariana Treviño, poxa, é muito, muito divertida, cara, muito divertida. Ela tá, pô, é um mega ganho da história, né? Uhum. Então, resumindo, tipo assim, é um pouco desafiador por causa de alguns temas, né? Mas eu Uhum. acho que é um filme que deixa um saldo positivo, deixa uma reflexão interessante, sabe? É um filme mais adulto, mas que também ri. Ele é meio agridoce, mas ele deixa um quentinho no coração. No final, né? Uma mensagem Legal. bonita. Eu acho que realmente vale a pena. É um filme que você fica assim, meu Deus, eu não perdi meu tempo, né? Ou, caraca, que filme deprê, né? Não, realmente é. Porque tem filme que, infelizmente, assim, eles. E talvez até por um apego excessivo à questão artística, que eu acho que foi o caso Uhum, desse Blonde lá da Marilyn Monroe, né? é isso. Que acaba assim puxando só para baixo e aí você não tira nada e além de manchar às vezes a imagem de uma figura
é importante e tal, ainda mais quando você está fazendo uma biografia, né? Então é legal um filme desse que tem um pouco de todo, um pouco de tudo, na verdade, né? E tem o drama e tal, comédia que você falou, mas que no final tem um ensinamento bacana também, né? Sim, vale. Olha, eu recomendo, você que é mega fã, vale muito a pena. Tá nos cinemas, né? E, cara, vai fazer sucesso demais aí nos streams, com certeza. Com certeza. Legal. E Muito falando bem. em stream, né? Stream, nuvem. Como é que foi o post É, de sexta-feira? Pois sexta-feira, em nome do céu, esse já é o mais pesado, hein? Esse aí já é Hum, da turma dos mais pesadinhos. É uma minissérie, né? Em nome do céu, que tá lá no Star Plus. E eu tô gostando muito, viu, dos seriados do Star Plus. Eu peguei alguns bem legais lá, né? Aquele do Old Man. Teve um também que saiu a crítica aí nas férias do podcast, que foi o Paciente, né? sim. Que sobre um terapeuta que ele é raptado por um dos pacientes dele, que na verdade confessa ser um serial killer, e fala: oh, você vai me tratar aqui preso, acorrentado. Então tem Ai, uma premissa bem interessante, apesar de não concretizar essa premissa muito boa. Então, o Star Plus está com seriados bem bacanas, e eu achei esse lá e falei: opa, esse aí parece ser interessante, né? E aí, o que que acontece, né? Essa minissérie, ela é uma adaptação, né, com algumas licenças poéticas aí do livro de 2003, lançado pelo John Krakauer, que chama Pela Bandeira do Paraíso. Ele é um filme, ele é um livro, né, quer dizer, sobre dois assassinatos brutais em uma comunidade de Mormons, lá dos Estados Unidos, né, em Utah, lá, que é o estado lá que os Mormons meio que fizeram a casa deles, né, e só que esse livro, ele é quase um livro ele não é um romance, né? Ele é mais um relato sobre os assassinatos, e aí ele traz também um resgate dessa questão do mormonismo e tal, e eu queria até fazer um pequeno contexto histórico, né? Para quem não conhece, essa é uma religião, né? Uma seita do cristianismo, digamos assim, né? Que foi criada aí no começo do século XIX. O Joseph Smith, né, que foi o criador do mormonismo, ele com 14 anos, né, a história é mais ou menos assim, né, que ele saiu para orar e tudo, para pedir assim a orientação sobre qual igreja ele deveria ir e tal. E aí ele conta que teve uma visão, né, que ele viu Deus e Jesus, e eles falaram: ó, não vai em nenhuma das igrejas atuais não, que não é nenhuma dessas, estão todas desviadas, né? uhum. Cria uma igreja nova. E aí diz que alguns. Aí deu uma profecia para ele que ele ia achar umas tábulas de ouro com escritos lá que seriam os ensinamentos. Que aí, 4 anos depois, parece que ele achou essas tábulas. E aí ele traduziu elas, estava numa linguagem diferente aí. E aí isso virou o livro do Mormon, né? Dos Mormons, que é essas placas aí. Então, é uma seita do cristianismo que é um pouco mais. Eles se chamam os crentes em Jesus Cristo da igreja dos últimos dias, né? E ela é uma igreja que tem algumas diferenças aí, né, da questão da igreja católica. Eles são um pouco mais voltados para a questão do serviço, né, principalmente a igreja, tem regras muito rígidas, assim, do que pode, o que não pode fazer. É uma questão, uma religião que o papel do homem tem muito mais destaque, então a mulher ela tem um papel de servir, tal, enfim, assim, tem várias questões aí. E no início tinha questões polêmicas também, de poligamia e tal, até que foi proibido. Só que aí tem ainda porque a história do mormonismo é muito complexa, e aí teve um momento que o Joseph Smith, lá, o criador, foi assassinado, né? E aí meio que se dividiu. Alguns seguiram lá um cara que se dizia o novo profeta, e esse mormonismo sempre tem que ter um profeta, sabe? É como se Uhum. fosse o Papa, né? O cara que dita e tal, que é o cara que tem um contato direto lá com Deus. E aí teve uma divisão, e aí algumas continuaram praticando poligamia, enfim, e aí tem isso. E essa minissérie, então, ela vai falar, né, desses dois assassinatos que foram relatados lá pelo livro,
do John Krakauer, e só que ele vai botar alguns elementos de ficção. Então vai botar um cara que é um policial, que é um mormon, que mora na região lá, que vai ser o responsável por investigar os crimes, entendeu? E aí vai inserir coisas aí mais para dar dramaticidade, né, a questão. Mas os assassinatos e muitos fatos relatados na minissérie são verídicos. Então, esse roteiro, ele é bem escrito, né, ele tem um bom ritmo e vai revelando as coisas, aquela coisa do crime, né, com drama, é tipo da investigação, né, quem que foi? Aí tem os suspeitos e vai liberando as pistas aos poucos e tal. São 7 episódios longos, alguns com quase 1h30, acho que o último chega a isso, mas sempre mais de 1 hora, né, cada episódio. E esse roteiro é bem escrito, ao meu ver, porque ele insere uma questão interessante aí, que é esse policial, porque ele é um mormon, e aí ele começa a ter contato com coisas do passado da fé dele, né, do mormonismo, que ele não conhecia, essas polêmicas, poligamia, e aí que ele, né, tem alguns livros que foram sendo proibidos aos tempos, alguns fatos foram sendo tipo guardados no armário da religião, aí os líderes falam, isso aqui você não fica fuçando muito não, porque isso aí o que interessa é o que é agora, sabe? E aí ele começa a descobrir algumas coisas e ele vai contestando a própria fé, né? E o seriado, ele levanta muito esse tema da questão dos perigos, né? Do fundamentalismo religioso, do extremismo religioso. E também ele entra mais a fundo ainda, até sobre a própria religiosidade em si. Porque isso não é uma exclusividade do mormonismo, né? Talvez, assim, foi uma escolha ali, até por conta desses crimes e tal, coisas que aconteceram por conta de extremismo religioso, porque a história é basicamente assim, você tem, nessa comunidade de mormons, teve uma mãe e a bebê dela, né, de 15 meses, foram brutalmente assassinadas, do nada, sabe? E aí esse policial é pego de surpresa, é um lugar onde quase não tem crime e tal, né? E aí ele começa a investigar, e aí nisso ele começa a ver que, na verdade, tem relação com o mormonismo, com o fundamentalismo, extremismo, entendeu? Então, ele usa o mormonismo como uma forma de levantar e discutir amplamente esse tema, né? Porque principalmente essa questão da religiosidade, que a gente vê muito, né? O apego à forma, ao que fazer e não por que fazer. O apego, né, a essas coisas mais mecânicas da religião e tal, como uma forma de você comprar a sua salvação ou garantir, né, é o que eu faço que vai garantir, né, a minha salvação e tal. E também levanta essa questão dos problemas quando você tem envolvimento, a mistura da religião com a política, né? E isso, assim, a gente viveu recentemente no país, né? Sim. A gente viveu na pele isso aí, então, e a história humana mostra isso, a própria Igreja Católica, né? E o Ira. Pois O Ira. então, assim, você tem aí a Igreja Católica, né? Botou gente na fogueira, então, assim, é complicado, é complicado. E esse seriado, ele levanta esses temas pesados, né? Que são temas pesados mesmo e tudo, mas ele discute isso de uma maneira bem interessante para quem tiver aberto, né? Então a produção é muito boa, é modesta por conta disso, porque se passa ali na década de 80, né, que aconteceram esses crimes. São cidades do interior, então não tem nada muito assim que chama muita atenção, né? Mas eles fizeram uma caracterização bacana da cidade e tal, e tudo. Tem algumas tomadas externas legais também. Mas se destaca principalmente pelas atuações, né? Tem o Andrew Garfield, que faz o papel desse detetive, que é o chefe da investigação, e ele tá muito à vontade no papel, ele se dá muito bem, ele inclusive já fez papéis parecidos com esse, ele fez aquele da Tammy Faye, né? Que é com a Jessica Chastain, que ele faz o marido lá do casal, né? Que são pregadores gospels e tal. Então ele se dá muito bem nesse papel e essa parte do drama, quando ele está questionando, né, seus conceitos, né, religiosos, é bem interessante. Ele sai muito bem. Você tem o Sam Worthington também, que faz o papel de um dos extremistas.
religiosa e tal. A Daisy Edgar Jones faz o papel da mulher que é assassinada, ela tá muito bem também na série, porque tem muitas flashbacks, né, retrospectivas à medida que eles vão descobrindo, né, tudo que aconteceu, que antecedeu ali aqueles crimes, né. E você tem também uma surpresa que é o Jill Birmingham, que faz o parceiro dele, que é um descendente de nativo americano, e aí aproveita para tocar nesse tema também, do preconceito, né, tal, porque é uma área ali que a galera é bem preconceituosa, né, com essa questão dos nativos americanos, então, e ele está muito bem, ele faz os poucos alívios cômicos da série, são graças a ele, esse cara, que é o parceiro do Andrew Garfield lá na série. Então é isso, é uma série que todo mundo que gosta, né, desse gênero aí de crime e drama tem muito ali do que gostar, mas tem esse porém, né, tem que ser uma pessoa que está aberta para discutir esses temas polêmicos aí sobre religião, porque ele atira para tudo quanto é lado, não é só contra o mormonismo, não. Então, assim, se você faz parte, né, de uma religião e você talvez assim não queira ouvir determinadas críticas sobre essas práticas religiosas, assim, principalmente essa questão da religiosidade cega, né, que não questiona, que não e que foca mais no fazer do que no ser, isso aí, a série pode ser um pouco ofensiva e pesada, né? Então, se você não estiver pronto para isso, talvez você não vai conseguir assistir. Mas eu achei legal, porque é um tema que me interessa e é uma coisa que eu sempre estou querendo aprender. E eu não conhecia realmente, tinha uma leve assim conhecimento sobre a questão do mormonismo, né? Mas a série ela vai a fundo, mostra passado, né? E mostra os podres da religião, como todas têm, né? Lógico. Claro. Mas bem legal para quem quiser conhecer mais e tem uma boa alternativa aí nesse gênero, né? São 7 episódios e é uma minissérie, então é aquilo ali e acabou. Bem legal, eu recomendo aí. Eu recomendo. No Star Plus. Star Plus, tá lá. É aquela coisa, né? Acaba com o Star Plus, ele tá pegando tudo que não se encaixa naquela forminha da Disney, né? Verdade. Coisas. Então, tudo que não for assim, family friendly, né? Vai cair no Star Plus. E assim, melhor pra gente. Porque aí a gente ganha muita coisa bacana aí, né? Como eu falei, já dei alguns exemplos aí de seriados bons que estão lá. O The Bear, eu acho que é lá, Isso, é mesmo. Dropout, né? Dropout é lá. Recentemente tem a Extraordinária, que é uma série sobre super-heróis hilária e não é tão violenta e é bizarra. Eu achei divertidinha, pô. É bem divertidinha, então. Com certeza. Pô, legal, massa, muito legal. É isso aí. Então vamos lá, então vamos dar prosseguimento aí, né? Vamos chegar aqui na parte final. A gente vai agora para os petiscos, né? Que é aquele momento que a gente vai falar um pouco aí do que está por vir, do que a gente pretende trazer aí nos próximos podcasts. Então, vamos começar comigo, né? A gente estreou aí essa semana, né? O novo filme da Marvel, Homem-Formiga e a Vespa, o Quantumania. E aí a gente está agendando aí para assistir, né? Esse aí é um evento que vai todo mundo do blog. Com certeza, e aí, em breve, teremos aí a crítica, né? A minha expectativa, assim, ela acaba sendo um pouco baixa, porque eu estou bem, assim, me cansando um pouco dessa fórmula da Marvel, né? Ou isso, eu estou ficando velho, mas enfim, vamos ver o que vai dar. Eu acho que... Não fui eu. Olha aí, nem é o sapatinho verde, né, do blog. Olha que eu sou fã desse tipo de filme. Mas vamos ver, porque eu acho que é um momento decisivo aí para Marvel. O começo da fase 5, eles têm que lançar esse vilão, né, que vai ser lançado nesse filme aí, o Jonathan Majors lá, né, o Kang. Kang, né, que é o nome dele. Kang. É Star Trek, mudei a franquia. Não, é o Kang esse aí, é o Kang. Kang, né, na verdade.
Mas vamos ver, eu acho que é um momento decisivo, porque, né, assim como a gente teve lá o Thanos, né, como grande vilão passado, vamos ver se esse cara vai chegar à altura e se eles vão fazer um bom trabalho de apresentar ele. Aí tem também um outro filme que estreou também essa semana, O Triângulo da Tristeza, que é uma sátira, uma crítica aí à questão das classes sociais e tal. Esse aí eu também eu devo trazer a crítica dele em breve. Esse tá bem interessante. Esse aí eu tô bem curioso, né? Porque é um filme que parece que dá uma cutucada boa, assim, né? Essa questão, principalmente de redes sociais, essa coisa da superficialidade, né? E tal, materialismo, bem interessante. Tem também um outro filme, aí esse do Netflix, que já é um pouquinho antigo, mas passou meio que fora aqui do nosso radar. E aí eu vou ver se eu pego ele, que é o Desconhecido lá, com. Ah, meu Deus, esqueci o nome do cara agora. Mas enfim, É o desconhecido, eu não me lembro. exatamente, né? O Eu cara é não tão lembro. desconhecido que eu não. Não lembro. Confesso que eu não lembro, não, cara. Mas, bem, Pois é, enfim. Tem um ator lá que é mais conhecido, ele não é tão desconhecido assim, não. E por último, tem uma série que eu tô assistindo lá do Apple TV Plus, ah, Falando a Real, que é uma. Em inglês ela se chama Shrinking, né? uhum, Que é a história de um cara que é um terapeuta, né? E ele perde a esposa, então ele está vivendo um luto muito forte, né? Perdeu a esposa cedo, a filha deles era adolescente, e aí ele está passando por uma crise, e aí ele é terapeuta e ele decide assim mudar a abordagem terapêutica dele e falar tudo o que ele acha que os pacientes têm que ouvir mesmo. hum. Tipo Daí assim, vem né? Vamos. daí o título, né? Isso, falando a real. Então ele, tipo assim, ele bota a mão na massa mesmo e quer aquela coisa assim de fazer o cara mudar logo, na cara, assim, né? Não é aquela coisa assim, vamos dar tempo pro cara se autodescobrir e ver, né? Eu tô assistindo, tá engraçado, e é legal porque tem um cara que eu nunca vi em seriado, que é o Harrison Ford, né? E Uhum. ele tá muito bem no papel, porque acho que é ele na vida real, que é aquele cara ranzinza, sabe? Aquele cara que é engraçado, mas que é muito ranzinza, né? Ele aparenta ser um cara assim muito ranzinza. Então, tá bem interessante aí. E é isso. E os seus petiscos aí, Jeff? Rapaz, olha, eu vou deixar um pouco. Vou dar uma pausa, leve pausa nos filmes introspectivos. Pelo menos esse é o plano. Aí vamos pra guerra. Então aí eu vou engatar um monte de filme de guerra, Eita, ação. nós. Que eu vou pegar esse Narvik, né? Que é um filme bem polêmico, que tá na Netflix, de Segunda Guerra Mundial. Ele bota como a primeira derrota do Hitler. Mas tem detalhes, né? Assim, tem Zona Hum, de Confronto, que também é tiro, porrada e bomba. Tem eita. Nilson, que é de mistério, com sabotagem, e um montão de coisa, e gente bonita e explosões. Aí Olha, tem Intergalactic também, que gente tava bonita lá. é ótimo. Porque podia ter explosões com gente feia também. Aí seria mais realista. Isso aí a gente tem um monte. Né? Aí tem esse Intergalactic, que é um esquema quase como fosse a Aranha Verso, né? E de relacionamentos e tudo, tá lá na Netflix, que eu tava devendo. Loucos por Justiça, que é um filme um pouquinho mais antigo, que tava meio abandonado, mas também tem tiro, e é meio engraçado, e tem um mistério e tudo. E esse eu acho que vale a pena resgatar. Eu vou pagar a dívida também do Lotus, né? A White Lotus, que eu tô White devendo. Tô Lotus, devendo, verdade. verdade, tô devendo. Eu Não é vou só isso pagar. que você tá devendo, não. Olha lá, Não, lavação de roupa. Ratinho, ratinho. verdade, Tem verdade, aquele mas a gente. si, né? Olha Sim, sim, si. sim, o Si, eu vou ver o Si, relaxa. Eu vou. É verdade, é verdade, é verdade. Ai, Isso aí eu ai. Mas vou. aí eu tô vendo que pela sua lista aí você deixou o sapatinho verde guardado mesmo, né? Embaixo da cama. Foi. Vamos, porrada, tiro e Tá tudo, certo, tá pra certo. É dar isso aí. meio que um esquenta pro Oscar, né? Que a gente deve comentar rapidinho. É Aquela legal. premiação que não.
É, Vamos ver, né, se vai ter tapa dessa vez. assim, tomara que não seja um papelão, né? Na premiação eles deem né? Sejam mais justos, né? Vamos ver. Nossa, porque eu já passei muita raiva em Oscar, não. Ah, Mas fala enfim, não. Mas é isso então, rapaz. Então Temos beleza, um chegamos episódio, aí, né? Final do primeiro episódio aí, né, do ano, de volta aí das férias, com novidades, um episódio até que não ficou tão curto, mas imagina se tivesse a dica, né? Nossa, aí Fico- é, mas foi um episódio que a gente focou nos posts e a gente vai mantendo isso aí. É isso aí, Jeff. Muito obrigado mais uma eu que vez, né, pela agradeço. participação. E a gente sempre deixa aquele recadinho, né, que essa aqui é uma produção do nosso blog, o Mexido Digital. A ideia aqui é a gente trazer um pouco mais mesmo, né? Às vezes um texto é pouco para a gente falar tudo que a gente quer sobre determinado filme. A ideia também é promover o blog e a gente está sempre aberto aí a comentários, a sugestões, críticas, pode botar lá. Também se quiser comentar no podcast, fica à vontade. Esse podcast vai estar disponível aí nas principais plataformas, né? YouTube, Spotify, Amazon Music, Pocket Cast. Só procurar lá pelo Baião de 2 Bits. E é isso aí. Vamos nessa e até a próxima, Jeff. Até a próxima. Vamos que vamos.